Olá, gente! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver esse podcast, mas eu quero dizer para vocês uma coisa, uma única coisa. A alegria tomou conta de mim. Mas por que, Douglas, essa alegria toda? Porque eu tô com uma mesa aqui com pessoas especiais que eu respeito, acredito, e vai ser um prazer poder compartilhar com vocês desse momento. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, porque sem os meus patrocinadores isso aqui não estaria acontecendo. Eu preciso dar ênfase de fato a eles. É a I9 Carioca, a Água de Coco do Marinho, Óticas Luminos, o arquiteto Thiago Klein e Persevere Imóveis. I9 Carioca é um trabalho com jeans que vocês não têm ideia. Diferente. É esse cara aí que já vocês vão ver em todo o Brasil e mundo. Grava o que eu tô falando, hein? Água de Coco do Marinho, que é a melhor água que nós temos. Por favor, gente, prove aí essa água maravilhosa que eu vou aproveitar aqui, né? Que eu vou tomar a minha água, né? É diferente ou não é? Ainda não apresentei vocês não, mas pode falar. É diferente ou não é? Não, sim. Fresca demais. Ah, você tá doido. Óticas Luminos, que patrocina as minhas lunetas, né, naturalmente. É o que fazem eu enxergar melhor, entender melhor a vida. E por isso eu tenho a Óticas Luminos. Arquiteto Thiago Klein. Irmão, não tem que ficar pensando no João, José, Pedro, não. Adquirir um terreno, vai construir... Arquiteto Thiago Klein, o cara é diferente, só para vocês entenderem. E a Persevere Imóveis, que é o cara dos imóveis, das negociações, construções também, negócios, business em geral, Persevere Imóveis. Feito a abertura, quero dizer para vocês que essa mesa é uma mesa especial. Dei muita importância de trazer essas duas pessoas por entender que se conversam. À minha direita está Sérgio Riscado. Sérgio Riscado é empresário, idealizador do projeto da Casa de Mãe Atípica e pai de 7 filhos. Será que ele tem história para contar, gente? Será que ele tem história para contar? Muita história para contar. Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Chega só um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Pode puxar o microfone para você um pouquinho, que não tem problema nenhum. Isso. Sérgio, seja bem-vindo, querido. Douglas, muito obrigado pelo convite. A gente estava namorando isso aí, né? Isso. E assim, do lado de quem? Renato, né? É? Eu acompanho nas redes e o trabalho dele é formidável. E a gente vai ter muita coisa a acrescentar aqui. Exato. Muita coisa para se trocar, inclusive dos 7 filhos. Né? Vai ser um momento rico. À minha esquerda, Dr. Renato de Paula. Pai de menina, recém-pai de menina, tá tudo muito novo, tudo muito gostoso. Não, é o inverso, né, cara? Você com 7, o cara com o primeiro dele. Renato é fisioterapeuta, PH em neurociência e ex-presidente da Suderj. O cara que coordenou ali, para quem não sabe, a Suderj é o órgão que cuida do Maracanã e entre outras praças, né? Renato, muito obrigado, cara. Que satisfação, porque não é só você estar aqui, mas... tem um laço de amizade, de afeto entre as famílias e tô grato e feliz de estar te recebendo aqui. Obrigado, querido. Douglas, é um prazer estar na sua mesa. A mesa, para quem tem a fé que eu tenho, Sérgio, ela tem um símbolo muito grande, tá? É a mesa que acolhe, é a mesa que revela, é a mesa que aponta o futuro, faz aliança, desfaz aliança. Verdade. Então eu tô me sentindo na sua mesa, da sua casa. Obrigado por esse convite, meu irmão, de luta e de vitórias. Obrigado, irmão. Obrigado. Felizaço, felizaço. Gente, uma vez apresentado os meus convidados, eu hoje vou fazer de uma forma bem leve e dentro do que vocês de fato dominam, né? Sérgio Riscado domina ONG, pessoas com dificuldades, mães atípicas, entre outras coisas. Renato, eu vou pro lado da saúde, do que causa, o que causa. São várias ruas que a gente vai poder caminhar. E vou começar com Sérgio Riscado. Sérgio, você tem uma casa de mãe atípica, onde você acolhe com o seu dinheiro, com o seu suor, com a sua dificuldade, com a sua alegria, com tudo seu, de fato. E ali você recebe mães e mães e mães. Por que mães, mães e mães? Porque cada uma de um tipo, de uma forma, de um pensamento, de uma necessidade, de um local. E você abdicar do teu tempo, abdicar do seu dinheiro, abdicar de tudo isso para você poder servir, já é de uma grandeza, assim, imensurável. Sérgio, o que é para você
a casa de mãe é típica? O que significa para você receber essas mães que muitas das vezes são pães, não têm pais na história, porque os pais pulam desse barco, 90% dos pais pulam desse barco. Fala um pouquinho dessa experiência para nós, por favor, Sérgio Riscado. Então, para falar a verdade, eu tô até ganhando um presente de aniversário de projeto, que vai fazer agora 1 ano. Ó, que legal. Dia 9 de agosto, o Renato vai fazer 1 ano do projeto, onde no qual o projeto eu fui muito criticado no início pelo fato de eu não querer atender os filhos das mães. E isso tem um propósito. Eu não costumo falar que é a raiz do problema, mas sim a raiz da solução é a mãe. Porque é ela que suporta tudo, como o Douglas mesmo mencionou, e os pais pulam fora, 90% dos pais pulam fora, e os 10% que ficam tem que trabalhar dobrado porque uma criança atípica custa caro. Então a gente vai abrir a porta para elas. E hoje eu sou pai daquelas crianças todas, né? Não só dos meus 7 filhos, mas de hoje a gente está lá com um cadastro de quase 1.000 pessoas. Hoje eu saí da casa para vir fazer esse podcast com uma listagem de 42 pessoas sendo assistidas hoje dentro da casa. E fui estudando. Hoje eu não atendo só a mãe, hoje eu atendo a família toda. Porque se a gente não tiver um bom trabalho em volta de quem cuida da criança, a gente não vai ter um bom resultado, não vai ter uma boa devolutiva, e você, muito mais experiente e catedrático, sabe muito bem o que eu estou falando. Quando é uma criança neurodivergente, ela precisa de todo um cuidado muito especial em volta dela. E as mães chegam lá desreguladas, pior do que as crianças, né? E com isso, a minha mulher costuma dizer que eu sou maluco. Como você é maluco? Você sai todo dia de casa para poder gastar dinheiro, onde todo mundo sai para poder ganhar dinheiro, você sai para gastar dinheiro. Mas o meu maior salário é quando eu vejo as transformações daquelas crianças e daquelas mães. Não é demagogia. É claro que a gente corre atrás do dinheiro. É preciso, é necessário, né? É necessário. A gente não sai de casa porque paga pedágio, a gente paga estacionamento, gasolina, não tem como, né? Exato. Precisa do dinheiro, mas você sente algo a mais do que isso aí, né? Exatamente. E meu filho me perguntou um dia, pai, você não tem dinheiro para comprar o que eu estou precisando, que eu estou te pedindo, e você vai gastar dinheiro? Eu falei, filho, eu sei que você não vai entender, né? não vai entender. Mas a bondade tem que ser constrangedora mesmo. E eu quero que você leve isso para a tua vida. Maravilhoso. Então, assim, Deus escreve tudo certo, em linhas certas. Não tem linha torta, né? Não tem linha torta. Vamos voltar a falar mais sobre isso. Renato, ele falou sobre Deus fazer as coisas certas com linhas certas e falou de sentimento, falou que o filho dele ainda não vai entender. Qual é o impacto, de fato, falando dentro da medicina, dentro do que você estudou, você esteve fora do país, eu não me recordo exatamente se foi Inglaterra, se foi... Bom, você vai poder falar aí. Dentro desse conhecimento todo vasto seu, o que é, de fato, um pai ser ausente dentro de uma casa? O que neurologicamente, o que cientificamente isso quer dizer? Parabéns por ser o seu... está debutando como papai, irmão. Fala comigo. Um beijo pra Liz, um beijo pra Tamires. Eu não sou mais o doutor Renato, eu sou o pai da Liz. O esposo da Tamires. Sérgio, a bondade tem que ser constrangedora. Essa eu levo pra primeira lição do dia. E quando um pai não está em casa, perde a sociedade. Tem uma frase de uma tribo indígena que diz que é necessário uma aldeia inteira para se cuidar de uma criança. Então, quando é uma aldeia inteira, a gente está falando de suporte. E a ausência de suporte de um pai, ela faz mal para uma aldeia inteira. Porque o filho não tem o que espelhar e um primeiro neurônio
que já está formado numa criança, ainda que ela veja vulto, chama-se neurônio espelho, que é um neurônio que tem a função apenas de imitar. Só de ouvir como o pai respira, como ele se movimenta, o quão ansiosa está a casa, o bebê se comporta parecido. Caramba. Quando a casa se acalma, o bebê se acalma. Isso é um espelho neuronal do ambiente. Ele nem está enxergando ainda. Ou seja, a ausência desse pai que talvez iria trazer a segurança, tirar de um colo de uma mãe ansiosa, que o leite não está saindo, porque tem conta para pagar. Porque tá se sentindo feia, gorda e coisa do tá tipo. No puerpério. Vocês precisam saber o que é puerpério, pais. Se vocês acham que a vida de vocês tem problema, não tem. Quando uma mãe pare, principalmente se for de cesárea, são 7 camadas de cirurgia. São 7 tecidos cortados para nascer uma criança. E ela ainda está sangrando, com a mama pingando, e você ainda quer que entenda que você tem algum problema. Você não tem problema. Zero. Você é o suporte para alguém que realmente tem um problema sério para cuidar em casa. Então a ausência desse pai, Douglas, não afeta só a criança e a mãe, afeta ele. A ciência moderna está mostrando, Riscado, que cada vez que a sua mulher entra no puerpério, a sua testosterona baixa para você ficar mais sensível à atmosfera da mãe. Sério? Sério. A gente regula para baixo para não ficar esse monstro louco. A gente dá uma acalmada. O coração e a frequência cardíaca da criança sincroniza com o do pai quando a gente coloca no nosso peito. E talvez isso explique a magia que todo mundo que é pai aqui sentiu. Douglas tentou me explicar, Riscado podia falar antes. Eu nunca ia sentir a magia de colocar seu filho a primeira vez no colo. Tá maluco? Eu vou falar sobre isso. Irmão, é um portal. Lembra lá do portal do Cavaleiro que sempre se fechava? Lembra desse desenho? Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Eu passei no portal, irmão, sem o Willy, com o Willy. Eu atravessei o portal. Sem o Willy. O Willy, pra quem não sabe, era um unicórnio, tá, gente? Que ferrava todo mundo. Que sempre ficava pra trás, entendeu? Volta pra buscar o Willy. É então, isso ser pai é isso. Que portal é esse? É o teu cérebro que toma uma enxurrada de dopamina, de substância de prazer, que te encoraja, você fica um lobo logo depois daquilo. Porque há toda uma biologia, Sérgio, para falar, pai, mãe, que vocês morram, mas que a sua descendência sobreviva. Essa é a função da biologia. Meu Deus. Tem um livro chamado Gene Egoísta, do Richard Dawkins, um dos maiores teóricos de genética do mundo. Eu estudava no Imperial College na Inglaterra e ele era professor de Oxford. E o Dawkins mostra várias experiências biológicas desse gene egoísta. O gene é tão egoísta que o salmão fêmea é capaz de ir para um lugar sem comida, mas tão protegido para as espécies vingarem, que ela definha e os... Pra dar o alimento, no caso, pra filhos... aumentar, pra... É mesmo. Comem a mãe. Que isso? O DNA é tão egoísta que falou, eu vou passar adiante. Não importa se a mãe vai embora. Meu Deus. Essa é a natureza. Isso é lindo demais. Que coisa linda. Que aula, meu irmão. Que aula. E eu tô feliz de escutar sobre isso, porque eu não tinha nem noção disso aí. Aconteceu um fato essa semana. Eu tenho uma proximidade com meus filhos muito grande. O Hugo, com 17 anos, ele ainda me beija na frente dos amigos dele. Fala, beijo, pai, vou lá e tal. Me abraça e tal. E a Manu, essa semana, fez uma determinada coisa que eu não vou falar aqui, não. Mas que foi errado. E eu falei pra ela, o que é isso? Não tô entendendo. Tá com fome? E pererê. E ela ficou ali quietinha. Eu dei um pão pra ela que ela tinha me pedido. Daqui a pouco eu distraí. Quando eu olhei, tava correndo uma lagrimazinha. Aí eu fui e falei de novo. O que foi, Manu? Tá chorando? Quando eu falei tá chorando, ela desabou. Vai dentro do que o Renato falou. E eu falei, ué, minha filha. Peguei o prato, botei no suporte da TV.
apeguei, botei ela aqui, que ela gosta muito de ficar grudada aqui, no meu peito, no meu colo, né? E fui pro quarto e falei, papai repreendeu você, porque você fez errado, isso não se faz, mas tá tudo bem. Você já falou comigo, você já explicou, aí ela na hora, porque é ativa igual a mim, né? Pai, criança faz isso. 7 anos. Aí eu, perfeito, mas não é correto e eu tô aqui pra te ensinar o que é certo. Entendeu? E ela chorando e o peitinho assim, balançando. Aí Renato falou algo agora que me remeteu a isso. Eu encostando ela aqui, ela foi acalmando. E eu sentindo os batimentos dela diminuir, né? Aquela coisa toda. E ela parou, respirou. E eu falei, vamos lá pra sala agora? Que a minha enteada tava lá, a irmãzinha dela tava lá. Falei, vamos pra lá agora? Que a Sofia tá lá. E aí ela foi mais tranquila e tal. Isso que Renato falou aí, que não é o caso de uma criança, eu creio, de 7 anos, mas eu acho que também tem a ver dessa conexão, dessa coisa né? Que vai além, né? Me fez lembrar essa coisa da Sofia. Eu fiquei agora aí, você falando, e eu pensando, falei, meu Deus, a gente não tem ideia do que somos nós, a nossa importância como pai, né? Porque não vai só na questão de presença, não vai somente na questão do dia a dia, que a gente fala muito aqui, de ir na escola, que eu falo muito sobre isso, da importância de estar na portão para buscá-la, entre outras coisas. Mas quando eu vou para a área da ciência, quando eu vou para essa área aí, me diz muito mais coisas. Antes de qualquer coisa, eu quero te dizer, Renato, que eu que vou tocar isso aqui por algum tempo, e muito tempo que eu desejo, você agregou pra caramba na minha vida, porque você me fez pensar com um outro viés, um outro olhar e dar muito mais importância para esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Cara, muito obrigado pelo conhecimento, parabéns. Pode falar, Sérgio. E aproveitando que o Maria de Primeira Viagem falou aqui, né? Uma vez, eu tenho um filho de 27, que é homem, e tenho um de 14 também. E o resto é todo mundo menina. E meu filho mais velho... A gente teve um embate de alguma coisa, eu falei pra ele assim, filho, você vai ser pai um dia e vai me dar um neto e eu vou te explicar mais ou menos o que eu sinto por você. Você, quando nasceu, você era um estranho pra mim. Eu nunca tinha te visto. Mas se viesse uma bala na frente, eu entraria. Entra minha neta, Renato? Ué, o salmão morre. Pois é, exato. É mais ou menos isso, né? É instintivo, irmão. Ele se torna imediatamente a coisa mais importante. Aquele alienígena que você nunca viu. Exatamente. É a coisa mais importante. É fácil eu gostar do Douglas, que eu conheço. É fácil eu gostar de você, é fácil eu gostar dele, que eu tenho, né? Uma afinidade, a gente conhece há algum tempo, aí a gente vai aprendendo a gostar. Mas eu não morro por ele. Não Exatamente. Exato. Ele entendeu, teu filho? Sim. Aí ele começou a entender. Aí, não, a lágrima desceu na hora. Porque é um estranho que tá ali. Você nunca viu aquele ser e você morre por ele. Sérgio, dentro do que você tá falando e aproveitando, dando sequência, quero te fazer uma pergunta. A reclamação das mães que chegam lá, doentes, cheio de mazelas, cheio de problemas, cheio de... Nossa. Eu até mencionei no caminho pro Sérgio que os 10% que ficam dos pais são guerreiros de fato, porque tem um cara que vai na beira da praia, eu moro bem próximo, o Sérgio também, a gente mora bem próximo da beira do mar e tal, e eu tô sempre caminhando, e eu sempre vejo esse pai com esse menino. E eu vejo a luta que é. Eu falei pro Sérgio no caminho, eu falei, cara, Sérgio, eu vejo ele, eu fico imaginando. Aí, isso aqui é uma mesa pra gente melhorar, eu me melhoro, de fato, acabou de você me acrescentar na minha vida, cuidar do Sérgio, as histórias que vão tendo aqui, mas tem um momento que é necessário, aqui eu cobro muito dos pais, falo que nós somos uns pais de B, né? Mas tem um momento de exaltar, tipo esse pai agora, que eu tô dizendo aqui pra vocês aqui, que me chama muita atenção. Mas você falou sobre o que agora? Eu falei sobre o que agora? Eu acabei me perdendo aqui. Você falou sobre o amor do pai, que é imenso, incalculável pelo humano. Lembrei. E aí, dentro desse universo, como é que essas mães que chegam até lá, 90% delas sem o apoio do pai,
Quais são os relatos? Quais são os tipos de relatos que elas mencionam para você, Sérgio? Quais são as dores de fato que elas... As mazelas mesmo, o que de fato elas externam para você naquele momento lá de vocês de contato com elas? Então, o Douglas, a situação de uma mãe atípica é o estado de estresse dela comparado a um soldado de guerra. Então ela chega lá com uma pilha de exame dos filhos. Ela acha que fazendo mais terapia, o filho dela vai ter... vai se curar de uma coisa que não é doença. Né? O espectro autista não é doença. Só que o que eu faço com ela? Gente, é um trabalho assim, muito minucioso, um trabalho árduo, porque a gente bota na cabecinha dela que para ela cuidar do filho dela, ela tem que estar bem. E se ela não estiver bem, a criança não adianta botar em 5 terapias por semana que não vai adiantar. E conjunto com isso, por isso que as escolas nos chamam, para a gente poder dar palestra, enfim, para que essa coisa seja feita nesse triângulo: casa, terapia e escola. Esse é o trabalho essencial e fundamental para a criança realmente consiga ter uma evolução. E a mãe, ela chega lá desesperada, querendo cuidar do filho dela. Perdão. E quem está precisando de cuidado são elas. Uhum. Mais do que a criança. Então, o trabalho da gente é assim... No começo, Renato, elas iam embora, me xingavam. Eu falei: mãe, eu não vou ser mais uma instituição que está cuidando de criança, eu vou ficar inchado a minha instituição e sua filha vai demorar... Os outros filhos virão... vai demorar 2 anos para ser atendido, porque a fila vai ficar gigante. Eu quero cuidar de você e com você cuidar do teu filho. E isso a gente está fazendo lá. E está tendo um resultado, assim... Mas elas colocam para fora, Sérgio, essa questão de não contar com o pai é algo recorrente? Toda hora. Teve uma mãe que na realidade, o Douglas, quando ela recebe o diagnóstico, ali mesmo o pai já mete pé. A maioria deles. Uhum. E ela fica com aquela... Eu costumo dizer que ela fica com a batata quente que nunca esfria. Uhum. Que é o filho dela com um aspecto que ela não sabe o que fazer. Porque o filho é da mãe. Uhum. Concorda? Então, teve uma mãe que chegou a tal extremo de que ela desceu do ônibus e deixou a criança. Meu Deus. Por conta da cabeça cheia, né? Imagina o estresse que essa mãe se encontrava. Entendi. Não é porque ela não gosta, não ama o filho. Pelo contrário. Ela está num estado tão grande de não ter ninguém para ela acolher ela. Porque a mãe atípica, ela não precisa de... você é guerreira, você é... ela não precisa nada disso. Eu costumo dizer que lá na nossa casa, que eu vou tirar um voluntário, que hoje nós temos 25, para ficar lá só para dar um abraço. Uhum. Mãe, que isso aqui é um abraço. É a maneira de você carregar a bateria dela e ela ir embora para a luta dela. Sim. Isso é essencial para a mãe. Ela ser ouvida, ser escutada. Uhum. Que ela está fazendo o trabalho do pai e da mãe. Então isso é uma carga emocional muito grande para a mãe. Por isso que a gente tem o Dia da Beleza que a gente faz, a gente tem terapia em grupo, a gente tem uma roda de conversa, inclusive sexta-feira agora a gente vai fazer uma roda de conversa com os pais homens, que o pai ele fica muito mais retraído, né? Ele nunca quer dizer que está precisando de alguma coisa. É o forte, né? E na realidade ele não é nada, quem é forte é a mãe mesmo. E que a mãe, se a mãe não estiver bem, nem o café que ela costuma fazer todo dia fica bom. Você falou sobre recarregar a bateria. Quando eu estou precisando, eu me recarrego com a Manu. Com a sua esposa, né? Não, com a Manu. Com a filha. Quando eu a coloco no colo, de verdade, eu falei isso, não sei pra quem essa semana aí. Eu boto ela no colo, eu me recarrego de fato. Eu falo assim, tem um porquê de eu estar nessa luta, tá vendo? Sabe o que eu tô falando agora, né, Renato? Renato, dentro desse mundo todo, você é um cara que é ativo de fato desde então, com as mães atípicas, e aí acaba, na verdade, vivenciando momentos com os pais também, essa coisa toda. Como é que você vê essa questão da ausência dos pais? Aí é um olhar nem técnico seu, já é um olhar de vida, de dia a dia.
essa coisa do pai não participar e o que você vê como solução para isso? Você tem alguma coisa na sua cabeça que você fala assim, Douglas, eu acho que isso aqui, cara, seria bem legal, fazemos isso e aquilo. Queria uma colocação sua, mas Renato, do doutor Renato, não em cima da medicina. Nós somos relacionais. Posso explicar isso pela biologia, mas prefiro explicar pela minha fé. Eu acredito num Cristo que podia ter ficado no trono, dado as ordens e a gente cumpria ou não conforme a nossa vontade. Mas ele preferiu se encarnar e se relacionar conosco e dar o maior exemplo de um homem na Terra. Dito isto, os pais precisam se relacionar com outros pais atípicos. O que o Sérgio faz é remédio. Quando um pai atípico desse encontra outro e ambos falam de uma dor em comum, a catastrofização de uma dor sozinha, ela é enorme. Se você se machucar hoje, aqui nessa cadeira, a dor é enorme, seu cóccix vai doer. Mas se for um terremoto e nós três cairmos e todos se machucarem, um levanta com a mesma dor que tinha, mas com uma sensação distinta para ajudar o outro. Perfeito. Ou seja, dor é uma percepção não direta, mas indireta do meio. Então esse cara sozinho, vendo um filho atípico na frente dele, ele tem uma catástrofe desenhada na cabeça que faz ele meter o pé. Se o Estado já no primeiro momento fala assim, calma que eu vou te botar numa rede. Agora, recebe a notícia, quem vai dar a notícia já é o Sérgio. Já é o cara da rede. Fala, brother, vem cá. Tem 3 pais para conversar contigo aqui. Pô, maravilhoso, eu nunca tinha pensado nisso. A gente já passou por essa parada aí, maluco. Vou só te contar o que a gente passou. E começa a falar os bons da parada. Eu encontrei ontem um pai atípico, dei uma palestra numa igreja em Nova Iguaçu, falei disso, perguntei, tem alguém aqui que tem um filho neurodiverso? Ele não levantou a mão. Camisa do Fluminense, aí no final ele veio falar comigo. Eu tenho um menino de 4 anos e a primeira coisa que ele falou, inteligente demais. Ou seja, tem muitas boas novas para esse cara que vai se desesperar. Só que ele não ouve. Ele só ouve um médico nocebo. Nocebo é aquele médico que ao invés de falar, olha, tem como ser bom, ele catastrofiza. Falei, ó, não vai dar isso, não vai falar, não vai andar, tem 7 dias de vida. Então, se ele encontra talvez essa rede de apoio, porque somos relacionais, é empírico o que eu estou dizendo. É o Renato pai, tá? Que está dizendo. Não tem um dado científico a dizer que isso acontece. Certo. Eu acredito que talvez esse impacto seria bem menor e a capacidade desse pai continuar com essa rede de apoio poderia fazer com que os abandonos diminuíssem. Quem é o... Toda a diferença. Total. Algo muito simples, tá? Sim. Algo simples e que teria um efeito gigantesco. Quem é o Renato há 2 meses atrás e quem é o Renato hoje na função de pai? Há 21 dias atrás. Há 21 dias atrás. 21 dias atrás. É uma capacidade de mudança que mostra que a relação de tempo também é relativa. Né? E daqui para Maricá é uma coisa. E daqui para Maricá, o Sérgio deve ser muito melhor. Sim. Eu nem percebo que chegou. E é ao mesmo tempo, a mesma distância. Então, a relação hoje de tempo na minha vida com a chegada da Liz é outra parada. O tempo é... Entrei numa dimensão que essa manhã hoje, né? Ela não dormiu a madrugada inteira. Aí de manhã a mãe troca comigo, né? Eu fico acordado para ela conseguir dormir um pouco. Irmão, eu não sei quanto eu fiquei. Mas eu fiquei num estado com ela no meu peito, né? Tentando dormir, eu sem camisa e ela aqui e rindo. Eu tinha agenda hoje importante. Eu estou numa missão de recuperar o estado do Rio de Janeiro que em outro momento eu estaria já com 7 agendas. Eu fiquei ali com ela, desmarquei tudo. Porque o tempo mudou. E se hoje há um ativo que o Zuckerberg está milionário e está todo mundo milionário, é porque tem o seu tempo e a sua atenção.
É o que mais vale. A audiência hoje é tempo e atenção. Meu tempo e atenção é da Liz. Maravilhoso. De 21 dias pra cá. Coisa linda. Ela nem Mudou tudo, fala né? e já manda. Sérgio, você já é de outra época. Você, 7 filhos, né? Naturalmente foram várias experiências diferentes, idades diferentes agora. Como é que foi? Porque quando eu falo sobre essa mesa aqui ser uma mesa de nos melhorarmos, é porque nós somos falhos, né? Nós aprendemos todos os dias, né? E como é que foi pra você o começo? Eu até encontrei uma pessoa ontem que ela falou: meu primeiro filho, que hoje já tem 14, eu nem curti, eu tinha 20 anos, irmão. Eu zoei pra caramba, Mas, Douglas, essa aqui, ele mostrando a foto pra gente, né? Eu e Pamela fomos jantar no restaurante dele e ele falando sobre isso. E ele falando sobre a diferença. Eu tô vendo você nessa função agora. Como é que foi esse primeiro filho lá e como é que foi o último? Como é que é a vivência sua com os seus filhos? Como é que foi essa história toda? Então, a minha filha mais velha tem 31, me deu um neto. Então você tá com 80, né? Parabéns. Tá conservado. Me deu um neto de 2 anos, que é o Pedro. A Jéssica me deu um neto que é, assim, não dá nem pra explicar, né? O amor de neto não tem como explicar, não. Eu falo pra ela que você já fez o que tinha que fazer, pode até ir embora e deixar ele, que tá tudo certo. Mas, enfim. Meu primeiro casamento, casei muito novo, com 21 anos de idade e tal. Hoje a minha ex-mulher, a minha primeira, que eu casei 5 vezes. Pouquinho, né? Hoje é minha irmã, que é a mãe dos dois, que é o Mateus, Jéssica e o Sérgio também, que tem o nome de Sérgio. Eu chamo ele de Serginho, tá com 27. Hoje a gente tem um relacionamento legal, mas eu fui muito falho como pai. Casal novo, tive filho, e fui muito falho, e enfim. Me arrependo muito pelo fato de não ter acompanhado o crescimento dele junto, né? E depois veio outros casamentos, enfim. Tem uma filha de 18 anos, 2 de 18, 2 de 14. Então, gêmeos de barrigas separadas. Depois da minha conversão, aí tudo mudou. Hoje eu tô criando aqui a Lara, que tem 11 anos, e o Mateus, que tem 14, que você conhece. Hoje eu crio os dois. E assim, é o que você falou, não fala e já manda. Lá em casa, a Lara, de 11 anos, ela que manda em tudo. Ela que coordena tudo, sai ou não sai, vai ou não vai. E se a gente deixar, já era, né? E assim, é presente de Deus mesmo, né? Você falou de Jesus e realmente é fantástico como ele consegue fazer isso. Inclusive nas palestras que eu dou nas escolas, quando as mães estão muito fragilizadas, eu falo para ela: mãe, não fica assim. Deus poderia mandar o filho dele à terra de qualquer outra forma, já pronto. O que é que ele fez? Ele botou no ventre de uma mãe. É isso. No ventre de uma mulher. Só vocês podem fazer isso. E o quebrantamento é total. Então, o seu filho veio com uma função na Terra. Eu não vou estar aqui, nem você vai estar aqui. Mas eu acredito muito nisso. Que os neurodivergentes, cada um botar no seu lugar, ele vai dominar o planeta. E a minha luta lá na Casa da Mãe Atípica, tanto das mães quanto o pai que é presente, que é muito bom a gente ressaltar isso. Os pais que realmente estão ali do lado da mãe, mesmo depois do diagnóstico, porque a mãe se abstém de tudo, ela para de tudo. Enfim, sexo nem pensar, e os pais ficam como? Não tem tempo para um cabelo, não tem tempo para unha, não tem tempo para nada. Teve um episódio que aconteceu lá, que lá eu faço o Dia da Beleza. Toda última segunda-feira do mês eu faço o Dia da Beleza. Aí o pai tava lá fora esperando a mãe acabar o negócio dela lá do cabelo, do salão e tal. Quando ela saiu, aí ela falou: poxa, meu amor, como é que você me deixava ficar daquele jeito? Ele falou: eu nem sabia que você era assim, pô. Olha isso.
Então, é exatamente isso. A mãe de uma criança típica, ela não tem tempo para nada. E eu vou pegar o gancho aí dentro do que você está falando, até para alertarmos os pais, né, na verdade, né? Renato mencionou sobre a importância do que é ser mãe, onde 7 camadas de pele são cortadas para que a criança venha ao mundo. E como foi a palavra? Puerpério? Como é que é? Puerpério. Puerpério, né? Acrescentou demais na minha vida, irmão. Vou até escrever aqui. Puerpério. Período pós-parto que a mulher passa por uma alavanca e depressão ao mesmo tempo de hormônios que ela nem ela sabe quem ela é. Pois é. E antes de eu fazer esse... Já que eu já teve essa vírgula aqui, eu vou seguir agradecendo aqui os meus patrocinadores. I9 Carioca, Água de Coco do Marinho. Alô, Marinho! Alô, Everton! Óticas Lúminos, Arquiteto Thiago Klein, Persevera Imóveis. Alô, Jonas, muito obrigado pelo apoio de vocês. Sem vocês, isso aqui não estava funcionando. Então, preciso exaltar cada um de vocês. Renato, quando você se depara com a sua nova realidade hoje e você projeta o seu futuro com a Liz, nós estamos projetando um futuro ainda mais complicado, pelo menos é o que eu entendo, né? Como mundo. O Hugo tem 17, eu já tô com minha cabeça um trevo. Eu preparei ele desde novo dizendo que ele tem direito a passaporte europeu, que eu queria que ele fosse para a Europa para ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais tranquila, não que vá isolá-lo de problema, de qualquer outra coisa, não. Mas esse foi o meu pensamento para ele e eu creio que ano que vem supostamente vai acontecer isso. Então a gente projeta, só que eu tô falando, ontem eu até vi um meme dizendo sobre... há 20 anos atrás, com 20 reais, a gente ia pra noite, ficava 3 dias fora, irmão, comendo, bebendo, fazendo tudo na rua. Hoje eles precisam de 150, então mudou tudo, 200, 250 contas, senão eles não vão pra rua, não vão pra noite, não vão comer uma pizza, não comer nada. Então tudo mudou. Assim muda o tempo, assim muda as coisas, assim muda o dinheiro, assim muda a economia, assim muda tudo. E quem vai ser o Renato de Paula daqui a 15 anos? Eu tenho certeza que você já fez essa reflexão. Quem é o pai que você quer ser lá na frente diante de todos esses desafios que tem aí? Olha, os princípios quebrados quebram herança. Eu não quero quebrar um princípio. Eu vou continuar sendo o melhor esposo possível da Tamires. É o melhor que eu posso fazer pela Liz. Se a gente acreditar, talvez o Sérgio Riscado, se pudesse voltar aos 20 anos... assumiria esse princípio. Não há nada mais impactante do que um casal de pais que se amam e se respeitam na frente dos seus filhos. Maravilhoso. Não há legado que a Liz possa ter melhor do que um homem como o pai dela trata a mãe dela. Isso você quer dizer que independente do mundo que vai acontecer pra ela, ela vai ter ela vai olhar pra trás e ela vai falar assim, não, eu tive uma base. O mundo dela em casa é esse. Perfeito. É esse. Porque... talvez a gente até tente ser super protetor, talvez tente dar a influência no mundo externo e blindá-la de alguma maldade, mas ela vai ter que ter essa independência do neurônio espelho que viu em casa, o que imitar, e quando ela perceber na rua um abusador, um menino que não preste, uma companhia que deva se separar... eu acho que ela vai lembrar do que aprendeu em casa, do que viu em casa. Então, daqui a 15 anos, eu pretendo ser um excelente marido para Tamires, ainda melhor do que eu sou hoje. Que resposta, irmão. Porque você me fez... Isso não é nada de incomum, né? É muito comum. Tudo que o Renato fala, de verdade, agrega muito para minha vida e eu tenho entendimento de que é isso aí que eu tenho que me espelhar. Não é o neurônio espelho agora, mas... Ainda tá ativo, Ele não para de existir, exatamente. E eu tô atento... O ambiente sempre vence. É isso mesmo. O ambiente sempre vence. É isso aí. Eu tô sempre atento a toda e qualquer manifestação, todo e qualquer movimento que vá de encontro. Só para vocês entenderem sobre isso aí que eu tô falando. Já falei sobre isso já umas 3 vezes essa semana com pessoas diferentes. Sábado eu saí de casa, abri o portão. Quando eu abri o portão, em frente da minha casa tem um jamelão. Pé de jamelão. Tinha em Itaipuaçu, eu moro em Itaipuaçu, pra quem não sabe, Maricá, tinha diversos pássaros lá. Canário, lá canário é igual lixo. Canário, não sei o quê. Tem curió, tem canário, tem colheiro, tem tudo que tu imaginar lá tem. E aí eu olhei pro pé de jamelão, uma cantoria diferente.
Quando eu olhei pro fio atrás de onde eu estava, que era em frente da minha casa, tinha um bem-te-vi cantando. Eu vi Deus ali, cara. Amém. Cara, eu ia no Flusão, Wellington. comprar o pão. E eu fui da minha casa, que são 8, 10 casas só até onde eu estou falando, agradecendo a Deus por aquela oportunidade ali, porque eu percebi Deus ali, irmão. Eu fiquei assim, emotivo e, cara, do nada, saí de casa e eu me deparei com aquilo ali. Eu estava sensível a essas coisas. Eu estava sensível a Deus falando comigo. É isso aqui que você deve dar importância. Independente das tuas dificuldades, independente da tua guerra, eu tô aqui, ó. Isso aqui é ser Deus, de fato. E quando o Renato fala, quando o Sérgio Riscado fala, quando os meninos falam, qualquer um fala, eu tô sempre atento, com o ouvido bem posicionado para agregar na minha vida, na minha caminhada. Quando as pessoas falam para mim, Douglas, o senhor fulano daqui de Cosmo, onde eu vivi muito tempo em Campo Grande, quer falar contigo, mas pô, tá doido, o que esse bebum quer falar contigo? Eu falo, não, gente, calma aí. Tem uma história atrás disso aí, irmão. Hoje ele é o bebum, mas anteriormente teve toda uma caminhada aí que eu preciso respeitar e eu quero escutar sim o que ele tem pra falar. Ué, que história é essa? Então, Renato, o que você fala, o que o Sérgio fala e qualquer uma outra pessoa fala, eu tô sempre atento. Tudo que você falou aqui hoje, aqui, por exemplo, veio, e eu vou ver esse podcast naturalmente, que eu vou ter que fazer os cortes dele, eu vou estar atento a tudo que vocês estão falando, das experiências que vocês estão hoje me melhorando como pai aqui. Essa é a intenção do nosso podcast. Fiz a pergunta para você ou foi para ele? Não. Foi para mim. Como eu seria daqui a 15 anos como pai? E o que você... Como é que é o nome? Pedro? Pedro, E o que você quer ser pro Pedro, querido, daqui a 15 anos? Porque o Pedro vai estar aí na pista agora. E aí, fala pra mim. Vovô, fala pra mim. Eu quero ser exatamente aquilo que eu não fui pro tio dele, né? Tá mais perto, mais presente. Uma coisa gravíssima que o pai faz, que alguns fazem recorrentemente, é o que não teve, que é dar pro filho. E nem sempre aquilo que você quer dar é o que o filho tá precisando. Ah, porque eu passei dificuldade, meu filho tem que ter um iPhone, tem que ter uma bicicleta. Mas nem sempre. Você tem que ensinar ele princípios. Você pode pegar o telefone aí agora, sem medo, você ligar pro meu filho, mais velho, fala... O que seu pai te ensinou? Ele vai falar, tu no Viva Voz, ele vai falar, ter palavra. Uhum. Então, isso que a gente tem que deixar para os nossos filhos. Eu não sou uma sumidade como pai, mas tento me melhorar a cada dia. E é isso que eu vou tentar fazer para o meu neto, o Pedrão. Que é coisa... Eu falo para minha filha, você está criando o seu filho muito bem. Sabe o que ela falou? Pai, a melhor coisa que eu poderia ouvir é exatamente isso. Que quando a gente cria um filho e ele não precisa da gente, é sinal que a gente criou bem. É isso. Maravilha. Ah, não tá precisando de nada? Então, você criou bem. É um bom reflexo, né? Essa é a minha... Maravilha. Eu vou tocar em algo aqui que eu, graças a Deus, tive. Você vai falar depois. Mas eu queria falar pro Renato de Paula, porque eu sei da importância que tem. E eu quero que Renato, por ter tido essa oportunidade de vivenciar algo maravilhoso, eu quero que você fale o tipo de pai que teu pai era. Uhum. Renato perdeu o pai dele há pouco tempo. Eu não tive a oportunidade de vivenciar muito. Vivenciei pouquinho. Mas... quando as pessoas falam, quando ele menciona, quando abre a boca e o olho brilha, já quer dizer muita coisa, né? E o olho do Renato sempre brilha. Quando ele abre a boca, é sempre com muita satisfação e com um leque. Vocês conhecem aquele catálogo de tinta? Que a gente vai na loja de tinta, que o cara faz assim, tem esses que... Aí Renato fala sobre essa qualidade, essa. Quem foi o Otton de Paula pai pra você, irmão? Peguei. Pegou, agora você foi lá no... Cara,
O Tony de Paula pai era um homem da mecha branca. Tinha uma mecha que só ele tinha, ninguém mais tinha uma mecha branca na cabeça, lado direito. E foi um pai altamente presente que hoje eu entendo o que ele queria me dizer sobre seguir os passos dele. A gente ia para algum lugar, errava, ele falava assim, filho, lembra do Faustão, que você vai andando nas pedras, tem algumas que afundam, olha as pedras que o papai já andou, aqui o papai afundou, não pisa não, mas as que dão estrutura, vem por ali. E a gente, adolescente, né, jovem, foi, meu pai tá querendo que eu não vou, e tá querendo que eu fique aqui, e eu não tinha dimensão, eu sinto muito, de não ter percebido o quanto ele me amava. Não tem dimensão quem não é pai. Uhum. O amor que eu sinto hoje por Jesus Cristo é maior do que há 20 dias atrás. Porque se fez um portal onde eu entendi o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas é tanto, que ele não tinha outra demonstração a não ser dar o seu filho único para nos salvar. Então, meu pai era esse homem orgulhoso demais, um pastor evangélico, um político respeitado nesse estado, e eu queria ser tudo menos o meu pai, Sérgio. Eu lutei para não ser um evangélico. Fui pro mundo de cabeça porque eu queria ser outra pessoa e lutei para não ser um político. Porque eu sabia o quanto a vida de política era uma vida serviçal. Assim foi o meu pai, um político só de servir. Hoje eu sou um homem que não sai da igreja e um político desse estado do Rio de Janeiro, porque foi o exemplo vivo de uma vida de verdade. Filipenses 6:4 era o livro do meu pai. Diz, acima de tudo, irmãos, tudo que for verdadeiro, aí tem várias outras qualidades, tudo que for bom, tudo que for longânimo, tudo que te fizer bem, tudo que trouxer bom pensamento, nisso pensais. Mas eu nunca tinha entendido, só entendi depois da morte do meu pai também. Sim. Porque que ele falava, entrava no gabinete dele, na Alerj, alguém desconhecido, ele recebia, saía e falava assim, vamos conversar? O senhor é um empresário, né? Quer falar comigo? Meu princípio é esse. E eu ficava no bom, ficava no alegre, mas meu pai queria dizer, tudo que é verdadeiro, a gente vai conversar. Então eu tive um pai de verdade, transparente. Papai teve crise com mamãe, que eu fiquei muito abalado, porque eu precisava nunca ter sabido. Uhum. Ele um dia me chamou, falou, olha, eu tô com esse problema com a sua mãe. Hoje eu entendo que aquilo só fez do jeito dele de falar, eu sou ser humano. Eu não sou herói. Sua mãe não é heroína. A vida é essa. Carne e osso. A vida é isso. Melhor eu te contar do que você achar que há super-heróis nesse mundo, que não tem problema, que você vai enfrentar as coisas com algum superpoder. E o superpoder é a verdade. Meu pai tinha um poder. A verdade. Uma palavra resume teu pai, por favor. Verdade. Maravilhoso. Tu é um cara feliz de ter sido filho desse cara, né, meu irmão? Cara, eu tenho, assim, um orgulho. Papai foi um apóstolo na minha vida. A palavra apóstolo, ela vem dos romanos. Antes de Roma conquistar alguma cidade, ela fazia apostasia da cidade, que era o domínio cultural. Ela vai na frente, coloca o azulejo de Roma, o telhado de Roma, a cor de Roma. E quando o exército vinha, dominava, a cultura já estava implementada. Isso é o apostolado. E papai foi um apóstolo na minha vida. Hoje eu estou rodando o estado, chego em Varra e sai, alguém olha para minha cara, Renato de Paula,
Tu é filho do Otone? Tem retorno melhor? Meu irmão, acabou. Tem não, né? Acabou. Os corações ficam tudo... Teu pai me ajudou, teu pai abriu esse terreno pra minha igreja, teu pai me deu uma oferta escondida, teu pai bancou uma casa de recuperação pro meu filho. E tudo sem Instagram, irmão. Não foi pra like. Verdade. Não foi pra like. Verdade. Foi de coração. Pra chegar até as demais pessoas era muito mais complicado. Que legal, Renato. Que história linda, irmão. Então, esse é o velho Otone. Obrigado por essa oportunidade, irmão, de falar dele. Era um cara do bem, eu fiz questão de falar sobre ele também. Sérgio, como é que foi a tua relação com seu pai, querido? Então, querido, inverso dele. Uhum. Não tive pai. Uhum. Aliás, tive pai sim, na minha mãe. Uhum. Meu pai abandonou a gente muito jovem, tinha uns 5 ou 6 anos. Então não tenho imagem de pai, figura de pai. Uhum. Acho que até por isso refletiu muito. Certamente. Não, É o espelho. eu não sou o Certo. PhD em neuro, mas eu ia falar pra você que os 7 vieram daí, mano, entendeu? Então, mas eu tive a figura de pai na minha mãe. E a gente passou por muita dificuldade. E minha mãe, ela supriu o lugar do meu pai. E eu sou um pai hoje, justamente querendo dar o máximo que eu posso dar como pai. Minha mãe sempre fala, meu filho, não hoje, né? Antigamente ela falava isso, meu filho pode ser de vergonha, mulherengo, mas pai, ele é excelente pai. E porque eu separava das esposas, não dos meus filhos. Uhum. Tanto é que o relacionamento que eu tenho hoje, que eu sou casado com a Carla, e é muito amiga da minha primeira esposa. A gente passa Natal junto, com as famílias todas juntos, os filhos juntos. As meus filhos de hoje chamam ela de tia. Ela não passa sem comprar um presente de Natal para eles dois, desde quando nasceram. Enfim, eu tenho um relacionamento muito bom com elas e com eles. E, devido a isso, meu pai era minha mãe, era meu padrinho, era meu tio, mas aquela figura de pai não tinha. Isso faz toda a diferença. O que o Renato falou. Hoje eu faço terapia, entendeu? E a gente acha que não precisa. Terapia é vida, né? E eu tô começando a entender um pouco isso na minha vida, porque a gente, como homem, a gente quer carregar tudo e vai embarrigando, vai botando a sujeira para debaixo do tapete, vai botando, chega uma hora que o corpo pede, né? Grita, né? E hoje a gente faço uma terapia familiar. Hoje faço minha mãe, a minha esposa, a Carla e as 2 crianças, a gente faz uma terapia. Porque isso reflete realmente. E é o que ele falou. Você sentiu isso de fato, né? Realmente senti. Mas você teve essa consciência no meio do caminho? Ou a não? gente tem, mas a gente guarda. Procrastina, Fica procrastinando. Até que tem uma hora que realmente surge efeito gigantesco, né? E a gente, hoje, você sendo pai, você tem que saber realmente como lidar com um pai, né? O pai que você não teve. Então, mas hoje eu tô caminhando. Maravilhoso. Novamente agradecendo aí Nove Carioca, Água de Coco do Marinho, Óticas Luminos, Arquiteto Thiago Klein, Persevera Imóveis. Muito obrigado, meus parceiros, por nos manter de pé. Gente, o tempo tá acabando, nós temos 10 minutinhos só. Eu tenho um bate-bola aqui que eu faço com vocês, com todo mundo que vem aqui. Coisas relacionadas à família, à casa. Que pena que o tempo é curto, porque eu queria tirar muito mais de vocês. Conhecimento pra caramba. Renato, deixa uma palavra pra gente de entendimento sobre a figura de ser pai, da forma técnica tua de ver, ser e viver. Né? Você teve casa, você teve escola, você teve uma caminhada interessante dentro desse processo, um pai que te orientou, te deu essa possibilidade. Para esse pai que tá ali, ó, interessado e muitas das vezes nem comentou meu post, não mencionou, não curtiu, não fez nada. Mas tá ali sempre vendo. Mas tá ali sempre vendo, exatamente. Que ele sabe que tá agregando. Exato. Que tá sempre agregando pra vida dele, mas ele tá ali.
Eu queria uma palavra sua sobre essa questão para eu poder terminar o bate-bola aqui, que a gente tem 8 minutos. Dá uma palavra para essa pessoa que está ali olhando, para esse pai que está me acompanhando e comenta também. Agrega para a vida dele, por favor. Biologicamente, mãe nenhuma vai substituir a figura masculina. A gente usa, talvez, esse jargão para amenizar a dor, né? Minha mãe foi mãe, ela não foi mãe, ela foi mãe pra caramba. Boa. Porque pai é pai e muitas das vezes, se essa figura masculina não existir, ela existirá no professor, Deus queira, no técnico, Deus queira, no pastor, tomara Deus, mas pode ser também no abusador, pode ser também no traficante. Alguma figura masculina entrar na vida dessa criança. Então, você não tem escolha. Sair da vida da sua filha e do seu filho é deixar um espaço ocupado segundos depois da sua ausência. Então, saiba dessa responsabilidade, do tamanho que é a sua ausência. Para de terceirizar, tu não é moleque. Ela que me afasta dele. É ele que não me procura. Meu filho não quer falar comigo. Lembra de quando ele ficava no teu peito? Ou no mínimo daquele tamanho que ele tinha? Você continua tendo essa dimensão enorme para o seu filho. É você que tem que procurar. É você que tem que pedir perdão. É você que tem que ser o promotor da paz. É você que tem que dar expor, mesmo ele com 30 anos de idade. Porque ele precisa de um limite, ele precisa de um Waze, ele precisa de um caminho. Então, ser pai é isso, é assumir a dimensão divina de dar rota, de dar destino, de ser âncora em meio a um mar bravio, então, ao caos, e estar sangrando, dizendo que está tudo bem, também faz parte. Então, eu acho que a dimensão de ser pai é isso tudo. E, Douglas, você está contra a maré, irmão. Teu programa é precursor, porque o pêndulo hoje é para destruir a figura paterna. O pêndulo hoje é para dizer que pai não importa. O pêndulo hoje é para dizer que pai é um machista que deixa a família patriarcal sem rumo e levou a sociedade no caos. Levou nada. O mundo está assim porque sempre tivemos bons pais. Nossos avós eram bons pais, conforme eles puderam ser. Nossos bisavós foram bons pais, como eles puderam ser. Não tente acertar muito, não vão lembrar de você daqui a 3 gerações. Calma e dê o seu melhor. Imite bons pais. Se quer ser rico, ande com gente rica, você pode ser o próximo. Quer ter uma família boa? Modele quem tem uma família boa, quem é bom pai. Que você tem grande chance de repetir isso. E o mundo precisa de você, rapaz. Obrigado, Renato. Obrigado pelas palavras e até que vem de encontro à minha pessoa, é o nosso trabalho aqui, porque é a confirmação de que o que Deus colocou no meu coração, que era esse podcast e a palestra, é algo que, de fato, tem a possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E eu estou muito feliz de você entender isso e você mencionar isso para mim. Sérgio, a sua mensagem final para a gente poder fazer um bate-bola aqui bem rápido, porque a gente tem 5 minutos, 4 minutos e aí eu vou fazer o bate-bola e encerrar, por favor. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar externando ser pai, né? Isso aqui é só um divisor está sendo um divisor de águas, né? Esse podcast que você está falando, que é uma coisa muito importante, a gente mencionar o valor do pai, como o Renato falou, dentro de casa, na vida da pessoa, do ser humano. E você teve uma atitude salomônica quando você lançou esse podcast Pais com Pais. Assim, você vai e ele vai ficar. Amém. É um legado que você vai deixar aí como a casa da mãe típica lá. Amém. Você me emocionei, cara. É verdade. Então, assim, você acertou em cheio. Quando eu falo que foi Deus que eu falo sobre isso, as pessoas podem achar que é falácia, como todo mundo fala da boca para fora. Eu estava em casa numa tarde e falei assim, eu preciso fazer algo diferente
E não é sobre futebol, porque eu sou oriundo do esporte de futebol. Porque me perdoe a sinceridade, qualquer Zé Mané fala sobre futebol. Qualquer Zé Mané aponta pra cima pra um vídeo e fala sobre uma jogada ou coisa do tipo. Eu queria que fosse algo mais profundo. E Deus me deu em 2 horas. Deus me deu isso aqui. E eu escrevi mais de 200 tópicos. E tá aqui, ó. Isso aqui, tudo. Palestra, tudo junto. Tudo aqui nesse caderninho que vai me acompanhar a vida toda. Esse caderninho rosa aqui. Ele me deu o método PAP, que é Pulso, Amor e Presença, que é a minha palestra. Ele me deu a possibilidade de chegar e encontrar o Flávio aqui, que abriu as portas do estúdio podcast para mim. E a gente entendeu no primeiro momento que era aqui que a gente tinha que fazer, pela forma que nós fomos recebidos, pela condução de tudo, e que o que o Sérgio falou aí a respeito de que eu vá e isso continue, é o desejo do meu coração de fato. Porque eu tô entendendo que, ainda que muitas pessoas possam se esconder através da rede social e não se manifestar de forma nenhuma, só tá ali corujando, igual você falou, as pessoas que de fato têm importância para mim, relevância, mencionaram da seguinte forma: Douglas, que sacada foi isso? E parte delas estão aqui nessa mesa, que tem relevância para mim. Então eu vou seguir, porque é um caminho árduo, grande, mas eu tô vendo a importância que é eu dar sequência a esse projeto. Obrigado, Sérgio, pelas palavras. Obrigado, Renato, pelas palavras. Eu vou fazer um bate-bola aqui, que eu sou chorão. É bem rapidinho, só para entender como é que é o convívio de vocês na casa de vocês. Renato de Paula. Bate-bola pai e filhos é o seguinte, lá o que prefere? Shopping, parque ou praia? Vou botar o óculos, senão eu fico cego, né? Quem manda é a mãe, né? Uhum. Shopping. Flamengo, Vasco, Botafogo ou Fluminense lá? O América? Flamengo. Muito Flamengo. Muita coisa de Flamengo. Esse é o maior medo que eu tenho. O avô é o quê? O avô? Todo mundo é Flamengo. Ah, então... Mas o meu medo é ela se apaixonar por um vascaíno. O neurônio... Eu sonho com isso. É neurônio no espelho, né? Neurônio espelho. Neurônio espelho vai... Pode ficar tranquilo que vai funcionar nessa hora. Não, Deus queira, irmão. Pode ficar tranquilo. Hambúrguer, cachorro-quente ou pizza lá? O que reina? Pizza. Teve a fase do PlayStation Stop ou jogar bola ou não? Ainda não teve essa possibilidade, mas o que seria pra você aqui? A pergunta seria pra você nesse caso aqui. PlayStation, aquele a dedonha ou jogar bola na tua época? Pode ser Atari? Pode ser Atari. Boa, Pode ser Atari. boa, o meu era CCE. O meu era o CCE, o Come, aquele CCE, entendeu qual é? Era aquele ali. Não era Enduro. Açaí o sorvete lá. Enduro. Açaí o sorvete lá. Sorvete. Beleza. Disney ou Beto Carreiro? Teve a oportunidade de ir pra Disney? Tive. Teve? Disney. Não fui no Beto Carreiro. Tá. E tua esposa? Não foi. Tá. O sonho dela é ir pra Disney. Maravilha. Então vocês vão resolver esse problema junto com a Liz, né? Rápido. Pois é. Rápido. Amém. Arroz, feijão com bife, batata frita ou macarronada com frango? Caraca. É arroz, feijão e batata frita. Isso aqui é um domingo, né, moleque? Isso aqui não é um domingo, isso aqui? Macarronada com frango, a gente vai comer muito, cara. Que você me levou há anos luz agora. Sabe aquele A que o Vilmoca macarrão... vai bem, a Vilmoca vai bem nisso O aqui. macarrão e o frango feitos junto, É isso, velho. moleque. Que hoje vem sobre o isso. macarrão e o franguinho Não. lá. É junto. Lá na minha família a gente fala na graxa. É na graxa. Esse é macarrão com frango. Maravilha. Vamos lá. Você, Sérgio, bate bola, pai com filho, shopping, parque ou praia na sua casa? Se não for com os filhos, é pra você e pra tua esposa. Não, lá é shopping. Shopping? A filha, Consumismo total. Minha filha, meu Deus do céu. A Lara, então, meu Deus. A diversão dela é shopping. E eu odeio shopping. Tudo mudou, tudo mudou. Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense ou América? Flamengão lá. Moleque, hambúrguer, cachorro-quente ou pizza? Lá é hambúrguer, isso. Hambúrguer? Hambúrguer. Você também? Não, eu não, eles lá. Você? Eu gosto de pizza. Pizza? Gosto de pizza. Legal. PlayStation, a dedanha ou jogar bola? Ou Atari, né? Um Atarizinho. Um Atarizinho, moleque? Atari. Pois é. Tem gente que não teve Atari e ia pro fliperama. A cara do Flávio, isso aí. A cara do Flávio. Não ia pro fliperama, Flávio. Não ia pro fliperama, não. Jogar Hayuge, Top Truge. Só que eu sou conservado no álcool.
Você quer dizer o quê? Que ele é velho, mas é conservado Para de bobeira, cara. Para de... Nem era Atari ainda, era antes do Atari, telejogo. Gente, pra quem... Telejogo, rapaz, Nintendo antes de Nintendo, é mais ou menos isso aí? Aí, tá vendo? Você nem conheceu. Pra você ver, eu tenho 47, hein? Olha isso. Eu tenho 53. Mas eu era da periferia, né, Flávio? Você era outra parada, né? Você era diferenciado, né? Pra quem não sabe, gente, esse aqui é o Flávio, o proprietário do estúdio, onde a gente grava essa maravilha de estúdio aqui. Você que quer gravar seu podcast, que quer criar o teu conteúdo, quer dar suas aulas, Estúdio Podcast. Bota aqui, Ram, por favor. Estúdio Podcast é o estúdio com 2 Is, tá? Só pra vocês entenderem. Estúdio com 2 Is, podcast. É diferente. Se for aqui, vou até ficar quieto. Coisa linda. Obrigado, Flávio. Obrigado pela moral. Açaí ou sorvete? Lá é açaí. Disney ou Beto Carreiro, ou se não for, ou qual é o desejo? É a Disney. Disney. Arroz, feijão, bife, batata frita ou macarronada com frango? Fala pra mim. Não, nada, né? Coisa linda, Olê. Coisa linda, Vou mandar mensagem pra minha mãe agora. Domingo. Faz aí, mãe. Macarronada Na com graxa, frango. fala pra ela, na Pô, graxa. tem pé. Não, você Sabe vai quando lá vem atrás. em pé assim? Coisa linda, né? Vocês não têm ideia do que é a parada, não. Ó, essa água aqui, gente, é pro Flávio. Olha, Flávio, ó, o Marinho do Coco mandou pra você, por favor, tá? Aí, Marinho. Marinho, coisa linda, né? Essa água me trouxe mais do que a praia. Parece que eu estou debaixo de um coqueiral. Que é isso, moleque? De tão fresco. Não, ele falou agora uma coisa. Eu tenho, lá na casa da minha tia vai ter um coqueiro lá, mas a água é idêntica, é a mesma coisa. É mesmo? É a mesma coisa. Mesma coisa. Manda lá, ó. Condomínio Península. Coisa Vou até mandar o endereço. depois eu mando o endereço, senão vai ficar ruim. Vou mandar no direct, fica tranquilo. Agradecer ao Marinho do Coco, a Ótica Luminous, a Persevere, Muito boa. Mas quem, gente? Deixa eu ler aqui, porque eu já me perdi, me emocionei e tudo. Oxygen Luminous, Arquiteto Thiago Klein, Persevere, Água de Coco do Marinho e a I9 Carioca. Pô, essa I9 eu também quero conhecer, hein? Gente, sabe o que é jeans de verdade? Fabricação própria. Maneiro. Aí, ó. Fabricação própria e plano de expansão para atingir. Vocês não têm ideia o que a I9 Carioca vai se transformar. Em breve vocês terão novas situações, planejamentos. Vende no atacado, vende. Exatamente no Boa, atacado. boa. E vou fazer logo a publi logo. Você paga numa loja quanto? Feminina. R$140, R$150 numa calça, né? Você compra lá R$65 uma calça e a partir de 3 peças você compra como se fosse no atacado. Você tá maluco, Pra cara? revender, né? Exatamente. O lojista, o feirante, o sacoleiro, o cara que tem a loja e 9 Carioca. Vocês não estão entendendo a qualidade que vocês vão ter a possibilidade. O jeans é Santista ou Vincunha, hein? Só pra vocês estarem... Eu tô por dentro de tudo, gente. Depois eu vou dizer pra vocês por quê. Renato de Paula, muito obrigado, cara. Obrigado, satisfação gigante. Eu sei que o tempo foi curto para nós podermos desenvolver ainda mais, mas o que você entregou aqui, já estou muito satisfeito e feliz de tê-lo aqui comigo. Irmão, a vida é sobre relacionamento. A mesma pessoa que te feriu é a mesma pessoa que vai te curar. Gente precisa de gente. A gente tá aqui porque um dia a gente se conectou de uma forma Exato. que dinheiro não compra. Nenhum. Que oportunidades vão e vêm. A gente não precisa estar se falando todo dia para ter essa conexão. Não, não. Eu amo sua mãe, amo teu irmão, amo teu pai. Então, te quero muito bem. Amém. Amo tua esposa, seus Graças a Deus por filhos. isso. Aonde você for, que a prosperidade te acompanhe. Aleluia. Que Glória a Deus te dê uma sabedoria para além do Douglas. Amém. Que o deserto que você pode viver ou estar vivendo não é morada. Você nasceu para ocupar montanhas. Aleluia. E se eu puder te ajudar a chegar até lá, Amém. Eu não tenho dúvida eu disso. acampo contigo. Eu não tenho dúvida disso. Obrigado, Renato. Sérgio Riscado, irmão, muito obrigado. Namoramos e casamos, irmão. Casou, veio aqui, sentou aí. Agora Coisa daqui a linda. 9 meses nasce o filho. Que essa parte eu não queria não, Flávio. Mas tudo bem. Sérgio, muito obrigado, cara, por ter vindo até aqui. De verdade, você tinha os teus afazeres lá e você abdicou disso aí para estar aqui conosco. Muito obrigado, irmão. Pra falar a verdade, quem ganhou fui eu, né? Esse presente de aniversário que faço sábado, agora eu faço 59. Parabéns, negão. Parabéns. Então ganhei esse presente seu, esse podcast. Não foi assim, foi tudo muito corrido. Isso, Tal. E um ano do projeto? Um ano do projeto. Então, quer dizer, assim, eu que agradeço. Obrigado. Como volto a te falar, isso aqui, mas você vai embora, isso aí vai ficar aí. Amém. Que assim seja. E, assim, o pai
é muito importante na vida de qualquer ser humano. Ninguém nasce, né, sem o pai, não só o pai e a mãe. E te falar que não para, não. Amém. Não vou parar. Amém. Obrigado. Sei que pode acontecer algumas coisas que te fazem pensar às vezes, mas não para, não. Isso está muito mais além de você. Então, Deus está contigo. Que a gente sabe que a caminhada é árdua pra caramba. É duro. Vão vir outros fazendo igual, mas você é piloto. Pioneiro. Então, não adianta. Eu falo isso também para minha esposa, que ela fala, estão imitando a gente. Gente, tudo que é bom tem que se imitar mesmo. Vai reproduzir de alguma Não forma, tem né? como. E a gente tem que botar na cabeça, o Renato, que a gente veio para servir. Amém. E quanto mais você dá, você recebe. Você não pode transbordar aquilo que você não tem. Então isso aqui, você está transbordando, por isso que você colocou esse podcast, e ele com certeza não vai parar por aqui. Muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado, eu, irmão. Obrigado, eu. Obrigado a você que está nos acompanhando. Obrigado ao Caio Everton, que é o cara que está do meu lado o tempo todo. O Gringo, para quem não conhece, o Gringo. Pode vir, Gringo. Pode vir botar a cara aqui. O Gringo, ó. Gringo é esse aqui, o cara que é minha sombra, meu braço direito, meu braço esquerdo. Tudo que vocês veem na internet aí é esse cara aqui. Sem ele eu tava morto. Muito obrigado, Everton. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, Han. Muito obrigado, Gabriel. Renato de Paula, todos. Teu anjo, né? Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, gente. Mais um de Pai com Paz aqui no Estúdio Podcast. Valeu.